Salve, salve nerdaiada, Rodney Bukemi aqui para mais um vídeo de dicas, falando um pouquinho também de um autor, um quadrinista muito bacana, muito que eu gosto também, tá? Hoje eu vou falar sobre Demolidor e a fase do Frank Miller no título do Demolidor, do nosso herói cego. Para quem não sabe, o Demolidor é um personagem da Marvel que é cego, só que ele ficou cego através de um isótopo radioativo que tirou a visão dele, porém ampliou todos os outros sentidos e deu a ele um radar também, tipo de morcego, né? Então, com a reverberação do som, ele consegue identificar o ambiente, consegue sentir as coisas ao seu redor, certo? E eu vou falar também, aproveitando da fase do Frank Miller no título do herói. Frank Miller, ele pegou o herói numa fase que o título estava para cancelado, né? A Panini lançou três volumes de encadernados, né, do Demolidor, Frank Miller e Klaus Janson. Esse aqui é o volume 1, que conta esse primeiro volume conta a primeira participação do Frank Miller nos quadrinhos do herói, né? O roteiro é do Bill Manto, né? E o desenho é do Frank Miller, certo? A arte final do Frank Springer, tá? Bem antigo naquela fase. Desculpa, naquela fase Stan Lee apresenta, tá vendo, ó? A primeira página que o Frank Miller fez. Como eu falei nos vídeos anteriores, o Frank Miller ele emulava um pouquinho o traço do Neal Adams, certo? Mas o que não deixa a arte dele ruim. A arte dele no comecinho lembrava um pouco Neal Adams, né? Um pouco também do John Romita Sr., o pai do John Romita Jr., né? Mas tem uma identidade bem bacana, bem forte, né? A narrativa dele é mais quadro widescreen, né? Olha só, os quadros mais horizontais assim, né? Que ele gosta muito dessa parte de cinema, né? A narrativa dele aqui tá começando a ser mais cinematográfica, né? Para quem não leu, vale a pena dar uma lida nessa fase, porque mostra toda a evolução do traço do Frank Miller no título do herói, né? Aqui ainda tá um pouquinho, né, nessa parte aqui, nessa fase, nessa primeira história, tá um pouquinho ainda lembrando os traços do John Romita Sr. e do Neal Adams. Neal Adams, para quem não sabe, já trabalhou muito tempo com os Vingadores, X-Men, né? A segunda fase, a fase de ouro, acho que é a fase de ouro dos X-Men ou a fase prata, não sei, é desenhada pelo Neal Adams. Bem, aqui, ó, na história seguinte a essa que eu tô mostrando para vocês as páginas, já vem com toda a carga e potência do traço do Frank Miller, com a arte final do Klaus Janson, que é um grande parceiro dele nos trabalhos, né? Foi também um grande parceiro dele no Batman Cavaleiro das Trevas, que tem um encadernado da Panini. Aliás, eu vou ter que confessar, eu sou bem tiete do Frank Miller. Eu tenho a versão em preto e branco do Cavaleiro das Trevas, encadernado. Tenho a primeira encadernado que saiu pela Panini. Tenho as edições soltas. Tenho o segundo encadernado que vem com o Cavaleiro das Trevas 2, né? E tem uma edição de aniversário com a capa prateada. Vai gastar dinheiro assim lá longe, né? É porque eu gosto. Bom, então nessa segunda história aqui, já tem uma identidade muito grande, muito forte, que nós estamos mais acostumados com o traço do Frank Miller, né? Eu falei dele também num vídeo sobre Wolverine, na minissérie Eu Wolverine, né? Que saiu aqui no Brasil encadernado formatinho, né? Mentira, encadernado não, saiu no formatinho como só Wolverine. Olha só a narrativa dele, meio cinematográfica, tá vendo? Pra quem curte quadrinho e quer estudar sobre narrativa, Frank Miller é um cara bem legal para estudar a narrativa visual dele, porque ele é bem cinematográfico. Então, o que eu quero dizer com cinematográfica? É que ele mantém uma sequência muito próxima de quadros, entendeu? Então, por exemplo, se o cara tá pegando uma coisa de um lado num primeiro quadro, ele vai passar quase toda essa sequência dele com a coisa à mão, indo para outro lugar, entendeu? Então é bem legal dar uma olhada nessa narrativa dele. O Frank Miller, ele fez com que o título saísse da obscuridão. Essa história aqui, né, já a segunda fase, ainda é com o roteiro do
Roger Mackenzie, os roteiros, né? Arte final do Klaus Jensen e George Russos. E Al Milgrom e Jim Shooter, né? Deram uma força na arte final. Já mais pra frente, né? Que nós temos aqui, quer ver, ó? Já vai recontando um pouco da origem, né? Tem a introdução da Viúva Negra e tal. Já mais pra frente, o Roger Mackenzie e o Frank Miller estão atuando junto nos roteiros, né? Que aqui conta... olha só. Depois de uma porrada com o Hulk, o que aconteceu? Não vou dar muito spoiler não, tá? Mas olha só a questão da sequência cinematográfica. Olha esse aqui, ó. Olha esses quadros aqui embaixo. Tá? Então você conta aí, ó. Nós temos 2, 4, 6, 8, 10 quadros numa página, mas muito bem compostos, para não deixar a página carregada demais. Olha que legal. Mostrando de novo para vocês, olha só. Bem, nesse volume aqui, nós temos uns extras, né? Olha que legal, velho. Nunca vi uma arte do Frank Miller assim. Os pin-ups. Bem legal, né, velho? Frank Miller e Klaus Jensen, 1982, galera. Ó, essa fase aqui, ó. Essa fase. O bom é que essas edições da Panini vêm com as capas originais das edições. Nessa fase aqui, os roteiros já são integralmente do Frank Miller, né? Roteiro, desenho e arte final do... Não, roteiro e lápis do Frank Miller e arte final do Klaus Jensen, que é espetacular, né? Então esse aqui é o volume 1, né? Temos também o volume 2 dos encadernados que a Panini lançou, né? Panini patrocina nós, por favor. Nesse encadernado a gente tem, tá até agora com plástico, a gente tem a apresentação da querida Elektra. Não é elétrica não, tá, gente? É Elektra, tá? É bem legal. Vou mostrar aqui, olha só essa página, que legal essa narrativa. Olha só esse primeiro quadro aqui, aí você vem para esse segundo, olha o terceiro quadro, a continuação do pezinho dele. Muito bacana, né, essa narrativa. E o Frank Miller já começa a trabalhar um pouco com a questão de luz e sombra, né, que é um trabalho bem característico em Sin City, que eu também vou fazer um vídeo sobre de indicação. Aqui, galera, é a introdução da Elektra, que é essa personagem aqui, uma ninja assassina, né, contratada pelo Tentáculo, treinada pelo Tentáculo, né, e contratada pelo Rei do Crime. Olha só que legal. Bem bacana, né, a arte do Frank Miller, né? Aqui já começa um embate entre os dois, né, o Demolidor e a Elektra. Tem a introdução dos ninjas do Tentáculo, né, que é uma facção de ninja, uma facção criminosa de ninjas, né? Nem todo ninja é criminoso. E aqui você vê, a gente consegue ver a paixão do Frank Miller pela cultura japonesa, né? Porque ele introduz muita questão de honra, do Bushido, fala sobre um outro clã, que é o clã que treinou o Demolidor, que tem o Rocha, o Stick, o bastão, que tem o Flecha, né? Que aparecem, né? Alguns, acho que um só aparece na minissérie da Netflix do Demolidor. Corram para dar uma olhada, porque tem muita coisa baseada nisso aqui, tá? Principalmente a aparição da Elektra, né? Mas é bem legal. Olha só que arte foda. Isso aqui saiu, galera, na década de 80 numa minissérie chamada Elektra Saga, que é só a parte da Elektra no Demolidor, né? Que durou bastante tempo, porque os fãs curtiram bastante, né? Olha só que legal essa sequência. Eu gosto muito da composição de páginas do Frank Miller, que eu acho que ele consegue montar uma composição de página bem legal. Olha só essa de cá, ó. Ele monta uma sequência de páginas, ó. Essa começa com um quadro em horizontal e tem esses assim. E depois termina com um quadro horizontal. Nas páginas seguintes é a mesma coisa, ó. Porém não perde a energia e nem a narrativa, né? Ele trabalha a mesma composição, porém ele varia muito nos quadros do meio, né? Bem legal, cara. Vale a pena dar uma olhada, gente. Vale a pena.
Nós temos o volume 3, que ainda tem parte da história da Elektra, né? Só que mais pra frente, o Frank Miller ele fica mais na parte de roteiro e layout. O Klaus Jenson é que vai finalizar mais o layout dele, tá? Então fica uma coisa bem mais característica do Klaus Jenson, certo? Vou mostrar aqui, tem muita coisa bacana, gente. Esses encadernados são muito bons. Aqui tem um embate dele com o Justiceiro, né? Muito bacana. Eu aprendi muito a questão de narrativa visual e perspectiva com o Frank Miller. Para quem não conhece muito a arte do Frank Miller, vale a pena dar uma olhada nesses encadernados que eu estou mostrando da Panini, do Demolidor. Vale a pena dar uma olhada também no Elektra Vive, Sin City e a minissérie do Wolverine, Eu Wolverine, saiu encadernado pela Panini, tá? Olha só como que ele trabalhou, olha que legal, como que ele trabalhou essa sequência de páginas aqui, olha. Um quadro vertical, outros horizontais, né? Olha só como é que ele fez a questão do diálogo entre o Demolidor, Matt Murdock e... não vou falar quem. Olha como que ele dividiu o quadro, olha, com o fio do telefone. Muito incrível isso, né? Para quem quer trabalhar com quadrinho, o editor curte muito essas coisas mais inovadas, assim, essas ideias meio fora da caixinha, né? Vale a pena estudar a narrativa do Frank Miller, né? Para variar, nós temos bastante coisa bacana. Tem as capas originais, né, nesses encadernados, que um dia eu vou sentar para reler, porque eu li isso aqui quando saiu nas Super Aventuras Marvel, na linha Abril Jovem, tá? E tem muita coisa que eu não lembro. Olha aqui, aqui a gente tem a introdução da Viúva Negra. Olha esse quadro aqui, que legal. Olha que bacana, só silhueta. Muito foda, né? E aqui nós temos a revelação da Viúva Negra, que foi uma das grandes parceiras do Demolidor, né? Em muitas aventuras. Essas páginas aqui, ele só trabalha praticamente com silhuetas. Olha que legal. Essa sequência de páginas somente com silhuetas. Vale a pena dar uma olhada para vocês aprenderem a questão de narrativa. Muito bom, né? Aqui nós temos o Stick, que é o mestre do Demolidor, né? Dando uma porrada nos ninjas. Olha aí, que legal. Aqui nós temos uma colorização bem bacana, bem mais... com meios tons, né? Não aquelas coisas mais chapadas de retículas coloridas, né? Então, como eu falei, mais pra frente, o Frank Miller ele deixa o lápis, né? Só faz um layout bem marcado, né? Que é o que a gente chama de breakdown, pra deixar nas mãos do Klaus Jenson. Olha isso aqui. Muito foda, velho. Muito foda. Então ele fica mais na questão só do roteiro e dos breakdowns, os layouts. Certo? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui o volume 3 do encadernado. E agora eu vou falar de uma parceria muito bacana, de parcerias que o Frank Miller tem, né? Que é uma das primeiras, né? Existem várias outras. Uma das primeiras é Demolidor, o Homem Sem Medo, com arte do fantástico John Romita Jr., tá? Encadernado da Panini. Saiu aqui no Brasil em 6 edições, eu as tenho, tá por aí na coleção, né? Eu sou bem tiete do Frank Miller e do John Romita. A arte final é do Al Williamson, muito boa também, tá? Olha só. Lá fora, essas capas, elas saíram, essa parte em vermelho aqui, ela saiu brilhante, metalizada, né? Pena que aqui no Brasil não chegou assim. Vale a pena dar uma olhada, porque o Frank Miller ele reconta a origem do Demolidor e todo o processo de treinamento dele com o Stick, né? É muito legal essa parte do treinamento, ó, quando o Stick aparece, tá? Conta detalhadamente como que os poderes foram surgindo, né? Depois que ele sofre o acidente com isótopo radioativo. Então vale a pena dar uma olhada porque é muito foda. Conta como ele conheceu Elektra. Isso é legal pra caramba.
porque tem muita gente que só assistiu a série, né? Mas para quem quer aprofundar mais sobre o personagem, a série da Netflix que eu quis dizer, então quem quiser aprofundar mais sobre o personagem, corre atrás desse material, galera. Vale a pena pela arte, pelo roteiro, porque o Frank Miller é foda no roteiro, né? Aqui nós temos o Rocha, que tem uma tomada igualzinha na minissérie, na série da Netflix, né? O Stick conversando com o Rocha tem essa tomada lá na série, vale a pena, é bem legal, tá? Olha só essa sequência. Então, o que apareceu lá na série do Demolidor da Netflix tem muito a ver com isso aqui, ó. Muito a ver, tá? Mais aqui do que nos outros encadernados que eu mostrei, tá? E tem também a ver com esse outro encadernado, que é do Frank Miller com Dave Mazzucchelli. Mazzucchelli, capisce? Que é A Queda de Murdoch, que é sensacional. Isso é um clássico. Quem falar que a Marvel não tem clássico, vai plantar coquinho e vai beliscar azulejo e me chama aqui na hora que um gritar, ok? A Marvel tem clássico sim. Então esse aqui é um dos clássicos da Marvel, tá? Demolidor, Homem Sem Medo. A arte do Dave Mazzucchelli é sensacional. O roteiro do Frank Miller impecável, tá? É como se fosse uma despedida do Frank Miller no personagem, tá? A dupla também fez Batman Ano 1, uma minissérie, acho que em 6 edições. Essa minissérie saiu publicada aqui no Brasil na Super Aventuras Marvel, formatinho pela editora Abril, tá? A arte do Dave Mazzucchelli lembra muito também o Neil Adams, porém lembra o comecinho do Frank Miller no Demolidor, né, que eu mostrei para vocês. Porém a arte dele já é mais realista, né? Não tão estilizada quanto a do Frank Miller. Que o Frank Miller, quando ele pega o Sin City para fazer, fica muito estilizado. Eu recentemente reli isso aqui e ainda continua fenomenal na minha opinião. Olha só. O Frank Miller, ele fez todo o layout das páginas, né? E o Dave Mazzucchelli trabalhou em cima do layout do Frank Miller. Por isso que tem muita semelhança com a arte cinematográfica do Frank Miller, né? Olha só. Quadros verticais e os quadros laterais horizontais e tudo mais, né? Então vale a pena dar uma olhada, gente, para vocês entenderem a questão de narrativa visual, ver como é que dois desenhistas, né, no caso do Frank Miller e Dave Mazzucchelli, trabalham o mesmo personagem, né? Como que é o postural que cada artista coloca no personagem. Então isso vale muito a pena dar uma olhada. E para variar, esse encadernado tem páginas que não saíram aqui no Brasil, tá? E tem bastante extra. Olha essa página, velho. Olha essa página. Muito foda, né? E aqui, ó, no final, você tem as capas, né? As capas das edições que saíram lá nos Estados Unidos, né? Essa aqui foi do primeiro encadernado que saiu lá. Para edição encadernada Demolidor, que é de Murdoch de 1987, edição encadernada. E teve uma outra também que saiu em 2005, que foi recolorizada digitalmente, que é aqui, né? Essa aqui é uma versão sem o título, de 87. Aqui você também tem as outras capas, ó. Vou passando aqui para vocês darem uma olhada, bem rapidinho, né? As capas originais são muito boas, né? Ben Urich aparece na série, né? E tem também, olha só, pra mim isso aqui é um tesouro, né? Que é o lápis do Dave Mazzucchelli, né? Ele mesmo faz o lápis e a arte final, tá? Uma arte final bem clássica, a pincel. E todo mundo sabe que eu amo extras, então aqui tem bastante coisa legal, ó. E ele já deixa marcado onde vai entrar o texto, né? Isso é importante porque muitos quadrinistas fazem as páginas e esquecem de deixar áreas mortas, que essas áreas são importantes para colocar o texto, né? Balões de recordatório.
Então é bem legal vocês darem uma olhada, velho. Isso aqui é muito, muito legal. Tem muito lápis bacana, olha só. Muito, muito bacana, gente. Vale a pena dar uma olhada. Corram atrás de toda a obra do Frank Miller no Demolidor, que é muito importante, tá? E depois eu vou fazer um outro vídeo da fase Frank Miller no Cavaleiro das Trevas, no Batman. Beleza? Bom, então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido o vídeo falando sobre Frank Miller no Demolidor, a fase do Frank Miller no Demolidor, que tirou o título do ostracismo, que estava para ser cancelado na Marvel. Então corram atrás para vocês verem a evolução do traço do Frank Miller, a evolução do roteiro do Frank Miller, em parceria com outros roteiristas que eu esqueci o nome, vocês vão lembrar no vídeo. Então vale a pena vocês darem uma olhada para ver a evolução de traço, a evolução de roteiro, as parcerias, as duas parcerias que eu citei aqui com o John Romita e com o Dave Mazzucchelli, tá? Vale a pena, viu, galerinha? Então corram atrás desses títulos de encadernados da Panini. No site da Panini deve ter. Se não tiver, perdeu. Mentira, brincadeira. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Acione o sininho aí para as notificações, porque o YouTube não tá mandando notificação para ninguém. Não se esqueça de deixar o like maroto aí para nós, para enaltecer e engrandecer o canal, tá? E espalhem a palavra, beleza? Não se esqueçam do meu curso de desenho para quadrinhos Anatomia Heróica, tá com um precinho super bacana. Corram atrás na plataforma Hotmart, Desenho para Quadrinhos Anatomia Heróica. E em março nós estaremos finalizando o curso de Desenho para Quadrinhos Perspectiva, ou Perspectiva para Quadrinhos, tá? Que tá em fase de finalização. Eu estou revisando algumas aulas em paralelo com as páginas que eu faço para o Kiss, tá? E em paralelo com as aulas que eu dou, em paralelo com os vídeos que eu estou postando para vocês, tá bom? Espero que eu tenha matado a saudade de vocês aí e curtam o canal, galerinha. Espalhem a palavra. É isso aí. Vida louca e próspera.